Vivemos em um mundo em constante transformação. A tecnologia avança a passos largos e as demandas do mercado evoluem a cada dia. Novas formas de trabalho emergem e a inovação se torna a chave para o sucesso. Adaptar-se não é mais uma opção, é uma necessidade. Aprender continuamente é o combustível que alimenta a mudança. É o que transforma desafios em oportunidades e sonhos em realidade. Cada novo conhecimento adquirido é um passo em direção ao sucesso. É o caminho para deixar a nossa marca no mundo. O futuro começa agora. Está pronto para a mudança? Pós-Unifacisa, uma jornada de aprendizado, crescimento e transformação. Lidere o futuro. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Em plena sexta-feira, nós aqui com mais uma live da Pós-Unifacisa. E hoje nós teremos o tema da tecnologia. Vou pedir agora à produção para que eles coloquem para a gente o nosso modelo de pós-graduação, para que todos conheçam um pouco mais da nossa proposta. Vamos começar? Então, vamos lá. Vou começar pelo nosso tema, que é Lidera o Futuro. Então, é hora de acelerar sua carreira em um ecossistema transformador e tornar sonhos em realidade. Já percebeu que a cada dia que passa, o mercado está mais exigente? Para nós da Unifacisa, nenhum profissional deve ficar estagnado diante do medo de ficar para trás. Por isso, a Pós-Unifacisa foi desenvolvida especialmente para quem busca evoluir na carreira e deseja ampliar o horizonte de oportunidades. Então, faça parte de um ecossistema completo, network que cria conexões de valor. Metodologia que vai além da teoria, além de parcerias com empresas. Venha com a gente aproveitar uma experiência de aprendizagem digital. Temos vários artefatos que vão nos ajudar nessa jornada de aprendizagem. Vamos contar com masterclass, onboard, fóruns colaborativos, hub de conexões, comunidades, mentorias de carreira, além de placement e open day. Lembrando que todas as nossas aulas são interativas e ao vivo, e todas num ambiente seguro de aprendizagem. Conheça nossos diferenciais. Aplicação na prática. Chegou o momento de você aprender e aplicar. Estudos de caso com professores de ampla experiência de mercado. Conheça um pouco da nossa trilha de aprendizagem. Nós contamos com podcasts, com quiz, aulas práticas, muito feedback entre professores e alunos, além de aulas online, pílulas do conhecimento, fóruns de discussão e muito material para pré-work. Então, está na hora de você fazer a melhor decisão. Escolha entre nossas áreas. Nós temos direito, saúde, arquitetura, negócios, tecnologia, marketing, engenharia e medicina. Lembrando que nas áreas de tecnologia, nós temos cursos de Full Stack, Cloud Compute e desenvolvimento para IA para devs. Então, está na hora da gente escolher, né? E para isso, eu trago aqui a nossa live de hoje, que vai ser oportunidade no desenvolvimento de grandes modelos de linguagens, LLMs, com personalizações de IA para negócios. Trago o professor Jefferson Barbosa, primeiro, que é nosso coordenador de área. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, Roberta. Estava aqui olhando o título, viu? Um título longo, e eu digo, nossa, tem que anotar para ler esse título aqui. Deve ser bem interessante, realmente. Eu não sou uma pessoa da área da tecnologia, mas eu tenho certeza que será super instigante. E nós temos dois convidados, né, professor Jefferson? Eu aproveito aqui para chamar o professor Ricardo Roberto. Boa noite. Oi, professor Ricardo, tudo bom? E Daniel Brandão para as apresentações, né? Oi, Daniel, tudo bom? Olá, Roberta, professor Jefferson, Ricardo, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, antes de vocês iniciarem as apresentações e começarem, né, as exposições, eu quero convidar todos da audiência para que vocês se apresentem pelo chat, digam de onde vocês são, até para a gente conhecer um pouco, né, para ver de onde é que a gente está chegando
até onde nós estamos chegando, quem é a nossa audiência, para que a gente possa, no segundo momento, entrar em contato com todos eles e fazer um convite muito mais robusto para a pós-Unifacisa. Eu vou pedir licença, né? Desejar boa sorte a todos e bom trabalho, tá bom? Até daqui a pouco, volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então, começando aqui, né? É um prazer imenso estar aqui com o professor Ricardo, Roberto, Daniel Brandão. São colegas de longa data, né? A gente se encontra, eventualmente se encontra aqui, se encontra ali. Eu vou me apresentar. Depois eu vou pedir que o professor Ricardo Roberto faça a apresentação dele. Eu vou pedir que o professor Daniel faça a apresentação dele. E, pessoal, cada um de nós tem um case que está trazendo, relacionando a inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa, para apresentar aqui para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, interagir no chat. Se não entendeu qualquer uma das palavras que a gente falou, esse é o momento para poder tirar dúvida e contribuir. Okay? Eu sou Jefferson Barbosa, como a Roberta falou, sou coordenador da pós-graduação em inteligência artificial para devs. Eu tenho uma experiência de dar aula, tanto experiência de trabalho, né, com inteligência artificial, sensibilidade, tanto na empresa pública como na empresa privada. A empresa pública, eu atuo como cientista de dados no Ministério Público do Estado da Paraíba, e na empresa privada, eu já tive a oportunidade de ministrar cursos para empresas como a Gerdau, como a Heineken, Laboratório Axê, e diversas outras, Porto Seguro, diversas outras grandes empresas da nossa área. Sou tão apaixonado pela área que fui fazer mestrado, fiz um doutorado na área de estudo de inteligência artificial, de gerenciamento disso, gerenciamento de empresa, e estou aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco, né, desse conhecimento e aprender um pouco com o professor Ricardo Roberto e o professor Daniel Brandão aqui. Ricardo, fique à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Roberto, queria agradecer aí o convite, né, do professor Jefferson, toda a equipe da Unifacisa. Bem, vou me apresentar, né, um pouquinho, vou falar. Eu tenho um mestrado na área de engenharia de software, né, pelo CESA, pelo UFPE, e também trabalho em algumas organizações, né, trabalho desenvolvendo projetos também na DataPrev, lá eu sou arquiteto de dados, e a gente trabalha com projetos de inteligência artificial, Big Data, modelos de machine learning bem avançados para o governo federal. Também trabalho em outras organizações, também na área de ensino, de pós-graduação. E meu objetivo aqui é passar um pouco do conhecimento, né, desse estado da arte aí sobre a parte de IA generativa, sobre bancos de dados vetoriais, sobre aplicações cognitivas, né, e tudo que há hoje de mais moderno, mais novo, relacionado a esse tema e essa área. Vou passar agora para o professor Daniel. E aí, pessoal, boa noite. Agradeço aí, né, a Unifacisa e também, claro, na pessoa do professor Jefferson pelo convite. Prazer estar aí com o Ricardo, parceiro também de longas datas, Jefferson também, vários projetos juntos. E meu nome é Daniel, né, eu atuo na área de desenvolvimento de software há bastante tempo, né, e hoje, de uns anos para cá, eu tenho atuado também como analista de dados, né, analista de BI. Tenho acumulado um pouco essa função aí, trabalhado muito com aspectos de dados em diferentes plataformas, né, então eu uso muito Power BI, Python para análise de dados, né, para obtenção de valores em dados. Tenho trabalhado também, atuado em alguns projetos na área de IA. Tive uma experiência recente numa grande empresa aqui, né, a nível, na verdade, a nível global, né, que é a Ford. Vou estar contando um pouquinho para vocês sobre a minha experiência lá com ferramenta de LMS que a gente trabalhou. E também outras empresas mais, né, que a gente já prestou serviço de consultoria, inclusive em parceria com o professor Jefferson, né, e com o professor Ricardo, né, CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração, também a Porto Seguro, né, a Grupo Guarabes e várias outras empresas, instituições aí respeitáveis a nível de Brasil, a nível de mundo, e espero que nós possamos colaborar, né, com todos vocês que estão acompanhando aí, falando um pouquinho sobre essa área, sobre a área de desenvolvimento de software, sobre a área de IA, como é que isso tem impactado, né, as nossas carreiras, o nosso mercado, e como é que a gente pode ajudar aí a impulsionar, né, o mercado e as novas tecnologias na parte de desenvolvimento. Excelente, professor Daniel. Começamos quentíssimos. Vocês estão vendo, né? O professor Daniel Brandão, o professor Ricardo Roberto são professores da nossa pós-graduação. Então, vocês vão quem se inscrever, pode se inscrever, porque as vagas são limitadas, mas quem se inscrever vai ter a oportunidade de interagir, conversar, como vocês viram a Roberta falando, né, da metodologia Unifacisa, diretamente com o professor Ricardo Roberto, diretamente com o professor Daniel Brandão. Eu trouxe para vocês aqui um case, né, que não vai ser uma produção, vou só falar sobre o case. É uma notícia que saiu recente, um case bem quente. É da DARPA, a DARPA, que é a Agência de Pesquisa
norte-americana, a gente pesquisa em defesa norte-americana, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Vocês terem uma ideia, a DARPA foi a empresa que criou a internet, que criou o GPS. Então, a gente está falando de uma empresa que é líder em tecnologia a nível mundial. A DARPA está desenvolvendo um projeto chamado TRECTO. O que é o TRECTO? O TRECTO é uma sigla em inglês para Translating All Sea to Rust, certo? No final das contas, é um projeto que vai fazer a tradução, é um projeto que vai usar inteligência artificial, é um projeto que vai usar inteligência artificial generativa, que tem por incumbência fazer a tradução de código legado, código antigo, certo? Código desenvolvido numa estrutura que não é a estrutura utilizada atualmente, para um código mais novo, usando uma linguagem chamada Rust, que é uma linguagem bem atual. Vocês terem uma ideia, o C é uma linguagem, se não me engano, de 1972, e o Rust é uma linguagem de 2010. Então, falando aqui para quem é da área de desenvolvimento de software, sabe que muito mudou daquela época, 1972, o desenvolvimento, toda a tecnologia, a forma de pensar software muito mudou até 2010, com o nascimento do Rust. O grande propósito, o grande problema que a DARPA tenciona resolver é a questão de que esse código legado, esse código em C++, ele tem muito problema de alocação de memória. Mesmo quem não é da área de tecnologia vai entender a alocação de memória quando eu disser o seguinte: imagine que a alocação manual de memória, quem programa nessas linguagens tem que manualmente alocar memória e desalocar memória. Para fazer um exemplo que todo mundo possa entender, vamos pensar que a memória no computador de vocês é uma vaga de garagem, certo? Uma vaga de garagem. E vamos pensar que nas linguagens mais atuais, como Rust, quando eu entro no estacionamento, tem alguém para dizer, olha, aquela vaga tem um carro, então você não pode estacionar na vaga número 1, já tem um carro no número 1. Quando a gente fala de alocação manual de memória, o desenvolvedor mesmo vai fazer essa alocação, pode acontecer, certo? De um desenvolvedor, que é um ser humano no final das contas, ele tentar alocar memória, ou seja, colocar o carro dele na vaga número 1, mesmo havendo um carro na vaga número 1. Isso é que a gente fala de alocação e desalocação de memória. Eu acho que daí vocês já perceberam que há um prejuízo grande, um problema grande, se eu tentar colocar o meu carro na vaga onde o professor Ricardo Roberto já colocou o carro dele. Então, esse mesmo prejuízo a gente traria para a realidade do software. Um software com problemas de alocação de memória, ele pode sofrer alguns tipos de ataques cibernéticos, como ataque de buffer overflow, e diversas outras questões. O código legado ele também é mais difícil de ler, é mais difícil de manter, é mais difícil de compatibilidade com bibliotecas novas. Ou seja, tem um conjunto enorme de possibilidades que realmente fazem com que a DARPA, a grande empresa de pesquisa dos Estados Unidos, tenha a necessidade de migrar código. Como é que eles estão fazendo essa migração de código? Eles estão usando uma inteligência artificial generativa para fazer essa migração de código. Como é que acontece o uso dessa inteligência artificial generativa? Os integrantes, os técnicos da DARPA, eles colocam o código na linguagem mais antiga, no caso C, C++, e no prompt de comando da IA generativa, vamos exemplificar de um chat GPT, e pede que essa IA que foi treinada faça a conversão, a tradução, por isso o translate, a tradução desse código mais antigo para um código mais novo. Quem já tentou programar utilizando o chat GPT sabe que é uma tarefa que não é simples, mesmo usando essas inteligências artificiais generativas, a programação é algo que é um pouco mais problemático. Então, nesse momento, a DARPA está usando a inteligência artificial generativa para poder fazer essa migração de um código legado, um código mais antigo, para um código mais novo. Isso traz produtividade para os desenvolvedores da DARPA, para os desenvolvedores de software. Tem outras questões relacionadas aí, como, por exemplo, todo mundo ouviu falar da alucinação. O ChatGPT, ele alucina. Quando a gente diz alucina, a gente está querendo dizer que em alguns momentos ele entrega uma resposta que não é precisa, que não é uma resposta compatível com a verdade. Para isso, e é um pouco da minha concepção, é necessário, mesmo usando uma inteligência artificial generativa, que a gente deva trabalhar com testes de código, testes de software. Teste de código para um desenvolvedor de software, principalmente da atualidade, é algo importantíssimo, não é isso, professor Daniel? É assim, todo o código precisa ser testado. Uma forma de evitar essas alucinações, mesmo nesse projeto Tractor da DARPA, seria trabalhar com códigos, com teste de código,
para inserir esse código novo, esse código gerado por um GPT, por um chat GPT, para que pudesse testar esse código e verificar se ele faz o que realmente deveria fazer. Okay? Então, no final das contas, manter a cultura de teste em projetos de software é importantíssimo para qualquer sucesso de qualquer projeto. E para encerrar esse meu case, eu gostaria de dizer o seguinte: eu já escrevi por aí, eu gosto bastante de escrever, eu tenho algumas crônicas de um texto que eu boto no LinkedIn, e num desses textos eu disse o seguinte, que para mim a grande questão, muito se fala, né, professor Ricardo, nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial, a inteligência artificial generativa vai substituir o programador. Para mim, pessoal, não é a questão de que se a gente vai ser substituído por um IA ou não, mas quando a gente vai ser substituído por um humano que sabe operar a inteligência artificial. Então, pessoal, não perde tempo, faz a inscrição na pós-graduação, Unifacisa, inteligência artificial para deve, para que você não seja aquele ser humano que vai ser substituído. Concorda comigo, professor Ricardo? Boa noite, eu concordo plenamente aí com o Jefferson, tudo que você já falou, né? Eu acho que é importante a gente entender que as inteligências artificiais, hoje em dia, elas vêm para complementar e acelerar o processo de trabalho do dia a dia normal que nós temos hoje, né? Então, elas não vêm para substituir, mas elas vêm justamente para nos auxiliar para que a tomada de decisão seja mais assertiva, tá? E eu trouxe aqui junto com vocês um estudo de caso para a gente poder trabalhar, né? Se a produção puder compartilhar aí os slides, a gente já começa a trabalhar. Então, eu trouxe para vocês um estudo de caso que é o uso de bancos de dados vetoriais, tá? Juntamente com a parte de LLMs e o LangChain, né? Que é um frameworkzinho para ambientes de nuvem. O que é isso? Cada vez mais a gente está utilizando as IA generativas para tomar decisões no nosso dia a dia. Isso para tudo, né? Só que o que é que está acontecendo? A gente está precisando armazenar essas informações e essas informações elas precisam estar sendo armazenadas em um lugar mais compartilhado, digamos assim, um lugar que acelere o processo de busca dessas informações. Daí veio o advento das IA generativas, tá? E aí, quando a gente fala das IA generativas, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a parte de banco de dados vetoriais e depois a gente vai falar um pouco da integração dessas IAs através de um estudo de caso prático. Eu trouxe aqui para vocês um ambiente onde vai estar lá o servidor, o banco de dados, as aplicações e tudo isso funcionando em tempo real. E aí, quando a gente fala de bancos de dados vetoriais, isso aí é uma novidade, né? Esses bancos de dados vetoriais, ele vem com a característica de armazenamento de informações em um tipo de campo especial chamado de embedding. Esse tipo de campo, ele possibilita você gravar qualquer tipo de dado estruturado, não estruturado ou semi-estruturado dentro de um banco de dados relacional. E aí, essa informação, que pode ser uma imagem, um texto, um vídeo ou qualquer outro tipo de dado, ele vai ser gravado como se fosse um vetor. Os modelos de machine learning, os modelos de IA generativa, eles são muito gratos, digamos assim, quando você tem uma informação armazenada no modelo de vetor. E essa combinação de informação armazenada no modelo de vetor, ele garante justamente a fácil localização e a fácil agrupamento dessas informações como se fossem os vizinhos mais próximos. Então, vou trazer para vocês aqui um exemplo. Quais são as características, né, desses bancos vetoriais? Primeiro, é o armazenamento de vetores, né? Os dados eles são representados no formato de vetor, de forma dimensional. A questão da consulta semântica. Na hora que você vai fazer uma consulta a um banco de dados hoje, se for utilizando o SQL tradicional, você vai ter que fazer uma consulta específica. Utilizando bancos vetoriais, ele vai fazer uma consulta semântica. Então, você pode colocar informações baseadas no teu próprio dia a dia. Olha, eu gostaria de pegar as informações dos carrinhos que são da cor azul. Se essa informação estiver dentro da base, ele vai trazer todos os registros que tiver aquela ocorrência. E a escalabilidade, a possibilidade de você ter alto desempenho em termos de armazenamento de informação, de forma escalar e de maneira mais natural. Esse nosso estudo de caso, eu trouxe esse diagrama, que ele representa bem uma arquitetura genérica de uma solução que envolve banco de dados vetorial. Nesse gráfico, vocês podem observar
a seguinte situação. Eu tenho aqui o cliente, né? Esse cliente ele vai utilizar a IA generativa através de uma engenharia de prompt, né? Ou seja, um chatbot que vai fazer as perguntas. Aqui na frente eu tenho justamente os dados, que podem ser dados baseados em texto ou qualquer outra classificação. Nós vamos fazer uma tradução dessas informações. Eles vão transformar esses dados em embeds, ou seja, vai transformar em modelos de vetor. E essas informações vão ser persistidas dentro de um banco de dados vetorial, que no caso, nosso estudo de caso vai ser o PGVector. O PGVector ele é uma extensão do banco de dados Postgres. Ele é uma forma de você poder utilizar todo o mecanismo de armazenamento de dados tradicional de um SGBD confiável e também aberto, que é o Postgres, junto com a extensão que ele possibilita você trabalhar com esse tipo de dado vetorial, que é um dado novo. Essas informações elas vão ser tratadas através das LLMs, ou seja, eu vou conseguir fazer com que qualquer LLM, pode ser de qualquer fornecedor, tanto da Meta, como da Google, como da Microsoft, ou também da OpenAI, e aí ele vai traduzir essas informações e vai trazer o dado de maneira mais apurada para dentro das respostas dos navegadores. Então, essa arquitetura genérica, ela funciona para qualquer plataforma, para qualquer ambiente. Eu já testei, inclusive, em ambientes open source, e ele funciona perfeitamente para dados de imagem, texto e etc. No nosso estudo de caso, que eu vou mostrar para vocês agora, a arquitetura ela é uma arquitetura específica da plataforma que nós vamos usar. Nós vamos usar a plataforma da Google, onde nós temos aqui o Vertex IA, que é o LLM, né, que é a parte do Gemini, onde vai estar todo o engine de inteligência artificial tratado. Nós vamos utilizar aqui a parte do Cloud SQL, tá? Onde esse Cloud SQL eu tenho o Postgres instalado. Eu vou criar essas tabelas aqui de produtos e uma tabela de produtos embed, que vai ter as informações vetoriais. Vou trabalhar também com a hospedagem desses dados em cima do Object Storage e eu vou usar um Colab, né, do Google para poder executar os scripts feitos na linguagem Python. Tá? Então, esse aqui é nosso cenário, é nosso ambiente, é o nosso modelo, como a gente vai trabalhar aí para vocês entenderem um pouquinho mais essas características. Tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui na apresentação e vou mostrar agora a coisa à Vera. Vocês estão conseguindo ver aí minha tela? Acredito que sim, sim, Ricardo. Né? Sim, sim. Então, gente, eu estou utilizando a plataforma do Google e nessa plataforma do Google eu estou utilizando o ambiente do Cloud SQL, né? Eu criei uma instância do SQL, do Postgres SQL dentro da nuvem e nessa instância eu criei um database chamado DB PGVector. Nesse database eu criei duas tabelas, uma tabela chamada de produtos, que é essa tabela aqui, ó, tradicional. Vou dar um select aqui para vocês verem, tá? E aqui ele vai mostrar para a gente o resultado das 1000 primeiras linhas aí dessa tabela de produtos. Então, nessa tabela eu tenho o código do produto, eu tenho o nome do produto e eu tenho uma descrição que fala um pouco sobre aquele produto e sobre essas características. Durante o processo, a gente vai fazer o quê? A gente pegou essa base de dados, transformamos essa base de dados em data frames, né, do Pandas, e colocamos essa informação e gravamos direto aí no Postgres na nuvem. Depois que a gente fez isso, a gente pegou agora e fez o quê? A gente vai fazer um tratamento gerando dados vetoriais. A gente vai criar uma nova tabela. Essa tabela se chama Produtos Embed. E as características desses produtos embed, já foi populada essa tabela, tá? Ela já está aqui. Eu vou dar um select aqui para mostrar as primeiras linhas, as primeiras 1000 linhas. E ele vai trazer para mim justamente os dados no modelo vetorial. Se vocês observarem agora, na minha tabela, eu tenho o código do produto, eu tenho o conteúdo, né? Ou seja, a descrição, e eu tenho o meu embed. Dá uma observada aqui nessa primeira linha, nesse primeiro registro, ele traz o conteúdo, mas todo o dado ele foi vetorizado, ou seja, ele transformou o dado em vetor. A partir do momento que eu transformo essa informação aqui em vetor, a gente consegue fazer buscas mais assertivas baseadas em modelos semânticos. E outra característica importante que existe
nessa aplicação, nessa arquitetura, é a questão dos índices, tá? E aí, utilizando o PG Vector e as extensões, é possível você criar índices que vão acelerar a busca da informação de maneira dinâmica. Um exemplo, eu posso utilizar uma busca baseada no distância entre os cossenos, tá? Onde a gente consegue fazer o rastreamento das informações e ele vai trazer para mim uma acurácia de cada ocorrência de linha, dizendo para a gente, olha, isso aqui está dando mais próximo do que esse, e esse aqui está mais distante. Outra, a gente pode fazer uma busca baseada no modelo euclidiano da estatística. É outro índice que a gente consegue catalogar e consegue implementar dentro dessa solução. Então, a vantagem de você utilizar essa tecnologia do PG Vector é que você consegue criar consultas utilizando a linguagem SQL, praticamente da mesma forma como você já conhece, ou já tem o conhecimento tradicional dos bancos relacionais. A diferença é que a busca não vai ser mais uma busca específica, vai ser uma busca semântica. E a partir do momento que você faz essa busca semântica, a forma como esse dado vai ser recuperado, vai ser trazido, vai ser muito mais eficiente. Nesse caso aqui, eu trouxe duas tabelas que são de produtos, né? O exemplo do estudo de caso. Mas eu já fiz buscas com imagem, eu já fiz busca com som, eu já fiz buscas com vídeo. Eu já peguei dado não estruturado, armazenei nessas bases e fiz a busca semântica utilizando a LLM e ele retornou para mim. Eu peguei, por exemplo, bandas de música de rock de Legião Urbana. E eu tinha catalogado na base um monte de música de rock. E ele trouxe somente aquelas músicas que estão relacionadas lá, Renato Russo e a Legião Urbana. Então, isso aí é um avanço na hora que você vai trabalhar com a IA generativa. E aí, para a gente exemplificar agora, eu vou mostrar para vocês aqui o Colab, né? E aqui dentro do Colab, eu vou mostrar aqui um estudo de caso que eu estou utilizando dentro da plataforma, onde eu vou fazer uma pesquisa aqui da engenharia de prompt, né? Eu estou fazendo aqui uma busca, trazendo tais informações com essa base de dados, como é uma base de dados feita em inglês. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer a informação, basicamente, em cima da distância entre os cossenos, tá vendo? Dentro desse código, o nível de similaridade que ele vai trazer do dado relacionado à parte de consulta dos produtos, é aqui onde eu digo que eu vou buscar baseado na distância entre os cossenos. Se eu quisesse trabalhar com a distância euclidiana, aí eu já crio um outro índice, já jogo outro parâmetro aqui. Então, a busca ela é muito parecida com uma busca em SQL, que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia. Só que agora, ele está fazendo essa busca em cima de uma plataforma de IA generativa. E a partir do momento que ele faz essa busca, olha o resultado que ele retorna para a gente aqui. Ele vai retornar todas as ocorrências daquela base que estão fazendo aquela referência para aquele tipo de bicicleta, cujas características eram aquelas. Então, ele vai trazer exatamente aquilo que eu tenho de específico dentro da minha base. Se a gente for fazer uma analogia, qual é a vantagem de se utilizar essas tecnologias e esse modelo? É que você está utilizando a IA generativa, tá, mas você está fazendo uma busca dentro de uma base específica da sua empresa. Você não está indo e buscando a informação genérica que está em toda a internet ou que está dentro dos modelos pré-definidos. Você está indo dentro da sua base, você está acessando o dado vetorial que existe lá dentro. A IA generativa ela está indo lá, pegando aquela consulta, trazendo as informações e retornando o dado para você. Isso de forma específica. Então, você pode adaptar o teu modelo ao teu modelo de negócio e as tuas características da forma que você achar conveniente. E isso é algo que a gente precisa hoje dentro das empresas. Não é apenas usar as LLMs para fazer as perguntas, mas é também a gente ter dentro das nossas bases, dentro das nossas organizações, o dado tratado e transformado em vetores para facilitar essa busca e esse entendimento do dado. E aqui no final, ele faz uma... Entenda, toda a pilha de tecnologias que a gente está utilizando aqui são tecnologias que fazem parte da pilha da Google. Então, eu estou utilizando aqui o Vertex IA, que é o modelo de LLM que a própria Google já tem. Eu estou utilizando o LangChain, que é o framework que é responsável por fazer essa ligação do banco vetorial junto com a IA generativa. E eu estou utilizando várias outras tecnologias aqui envolvidas. Na hora de fazer a busca da informação específica,
O resultado da engenharia de prompt, ele vai trazer justamente aquela informação mastigadinha, ou seja, aquele dado objetivo, rápido e bem sucinto sobre aquelas informações que foram tratadas, tá? Então, assim, basicamente é isso aí que eu queria mostrar para vocês. E me coloco também depois à disposição para quem tiver tirar dúvidas a respeito. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um modelo baseado a gente chama de RAG, porque eu estou utilizando a própria API direto na própria nuvem da Google. Eu não baixei a LLM para o meu computador. Mas as empresas hoje em dia, principalmente nas plataformas open source, você consegue baixar as LLMs e aí você vai precisar só ter um pouco de hardware mais poderosinho para poder rodar. Essa minha máquina aqui na nuvem, eu estou usando o GPU lá da Google. Eu tive que dar uma aprimoradazinha lá no recurso da Google para poder rodar e ficar rápido aí, para vocês poderem ver rápido na apresentação. Porque ele vai exigir um pouquinho, só usando o RAG. E se você quiser rodar local, aí você vai precisar de uma placazinha NVIDIA, tá? Com algumas memóriazinhas boas, 32 GB para cima, para que a performance dos modelos sendo jogados localmente, eles possam ser rodados de forma rápida, tá? Eles exigem realmente muito hardwarezinho para fazer essa compilação, tá bom? Excelente. Então, é isso aí, eu vou passar agora para os professores. Estou à disposição. Valeu, Ricardo. Excelente. Pessoal, a explicação do Ricardo foi limpa, cristalina, muito boa. Mas para aqueles que por algum motivo não entenderam algum dos termos, lembre-se, a pós-graduação em Inteligência Artificial para Devs da Unifacisa vai explicar cada um dos conceitos, começando, inclusive, na linguagem de programação em Python. Primeira disciplina, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, Python estruturado é minha. Você vai conhecer os blocos básicos, os building blocks da linguagem de programação. Então, você vai compreender cada uma das palavras que o Ricardo falou, data frame, dado estruturado, dado não estruturado, a gente vai passar por tudo isso, ok? Eu vou passar agora para o case, agradecer ao professor Ricardo, passar agora para o case do professor Daniel Brandão. Show de bola. Realmente a fala de Ricardo foi espetacular aí, né? Ricardo, mais uma vez, demonstrando aí o conhecimento dele, uma pessoa muito experiente na área, e muito, muito bom, né? Sempre trocar figurinhas com ele. Bem, vamos lá, se a produção puder colocar aí na tela, né? Nossa apresentaçãozinha bem breve, tá? Justamente o que eu queria falar, complementando aquilo que o Ricardo está falando, é onde é que nós entramos, né? O ponto focal aqui, como o professor Jefferson colocou, é que a nossa pós, o objetivo é justamente fazer com que você que já é da área de desenvolvimento, que já atua na área, que você traga um pouco das suas experiências, né, para poder compartilhar aqui, né, e também, claro, agregar o conhecimento de IA dentro da sua expertise, né. Todos nós aqui acabamos, todos nós aqui, Jefferson, Ricardo, já estamos vindo da área de desenvolvimento, então a gente já tem um pouco dessa experiência e a vivência com IA, a gente tem reparado que tem mudado muito a forma da gente atuar. Então, assim, onde é que entra, né, a gente como desenvolvedor, né, nós como desenvolvedores de software, como é que a gente atua nisso? Nós temos ferramentas básicas de LLMS que a gente acaba utilizando no dia a dia. ChatGPT, por exemplo, a gente já está acostumado, faz parte do dia a dia, ela nos ajuda no processo, por exemplo, de gerar código, de fazer outros processos até mesmo de correção, de refatoração de código, né? O case que o professor Jefferson colocou lá na frente. Então, o ChatGPT ele é mais utilizado no dia a dia. Particularmente, eu tenho tido algumas experiências, né? Atualmente, eu atuo como desenvolvimento de software na Codata, na empresa aqui do estado, na área de desenvolvimento de software, mas também tive experiências por outras empresas, como foi o caso que eu citei lá no começo, que é o caso da Ford. Na Ford, por exemplo, ele já disponibiliza no ambiente próprio da empresa, né? Eles têm, né, o Mac One, que eles chamam, né? Que tem uma plataforma que disponibiliza justamente todas essas tecnologias do tipo ChatGPT, né, o Llama, que eu vou estar falando daqui a pouco, e outras ferramentas mais que complementam uma a outra. Então é possível utilizar já agregado a alguns serviços, mas isso tem sido algo recente que tem sido implantado. Então as grandes empresas já têm embarcado nisso. Outro serviço de IA que a gente tem utilizado bastante é o próprio Copilot do GitHub. Se você nunca experimentou, por exemplo, ele te ajuda nesse autocomplete, né? Então, você está trabalhando com uma linguagem ali, seja qual linguagem for, ele realmente está do seu lado, né? Como um copiloto. Então, você pode usar ele como uma extensão no VS Code, por exemplo, numa ferramenta que você atue. E essas ferramentas, elas vão te ajudando justamente no processo de desenvolver do seu código, de deixar o código mais limpo, de aprimorar o processo, para que você possa, inclusive, refatorar código, debugar o seu código, criar casos de teste,
a parte de qualidade, né, e automatização desses processos também. Outras ferramentas que a gente já conhece, o Gemini da Google, né, que tem sido muito difundido, né? Inclusive a gente tem visto já, né, algumas perspectivas de uso com as ferramentas Google. Então o Gemini, a grande vantagem dele é que se a sua empresa já está atuando dentro do universo ali do GCP, né, a nuvem da Google, ou dentro do Workstation ali da Google, você já pode inclusive fazer com que ele pesquise dentro dos seus arquivos, como o Ricardo falou, né? Pô, eu vou pesquisar aqui, eu posso conversar com a IA e eu posso falar, olha, eu quero todos os arquivos que falem sobre tal tipo de assunto. Dados, né? Planilhas financeiras de tal ano até tal ano. E ele pode te trazer e agregar, porque ele já é uma ferramenta Google, você já usa os serviços dele, e ele agrega muito nisso, inclusive conversando com os seus arquivos que estejam no Drive, por exemplo. Um outro que tem aprimorado aí no processo para quem usa a plataforma Microsoft é o Copilot do Windows, né? O Microsoft Copilot. Então, ele já está agregado ao seu sistema operacional. Muito provavelmente, se você usa o Windows 10 ou o Windows 11, já deve ter aparecido para você aí, né, alguma permissão para você instalar essa extensão. Muitos usuários já utilizam. Por enquanto, ele está se aperfeiçoando. Ele serve muito ainda para o dia a dia, para te ajudar na produtividade no sistema operacional no seu dia a dia. Então, serve para usuários convencionais, mas ele já ajuda, por exemplo, se você abrir o Copilot aqui do Windows e começar a digitar, pô, me ajuda a iniciar um projeto, né? Sei lá, eu quero fazer uma análise aqui de uns data frames aqui em Python, me ajude aqui a iniciar um projeto. Você pode dar a descrição do que você precisa. Eu quero criar, né, um chatbot para iniciar um processo, né, de conversação, disso, daquilo, você descreve para ele e já te ajuda a iniciar o processo. Provavelmente o próximo passo é ele já abrir, inclusive na ferramenta, na IDE que você vai atuar, e aí você já conseguirá aprimorar um pouco mais o processo. Dentro da Ford, a gente conseguia atuar com outras ferramentas, inclusive uma delas que o Ricardo citou. Como as grandes empresas, elas estão nesse processo de trabalhar dentro de ambientes em cloud, né? Então, assim, a Ford hoje, por exemplo, né, uma coisa que eu posso citar é que ela tem seus servidores on-prem, seus servidores próprios, mas ela também tem muita parte dos seus serviços hoje rodando em nuvem. Então, um dos projetos que eu atuei lá dentro foi justamente esse, de começar a migrar algumas aplicações que já estavam rodando on-prem e começando a passar a rodar dentro do GCP. E uma das grandes vantagens que a gente tinha que tratar, no projeto que eu atuei, a gente tinha que tratar milhões de dados veiculares, e esses milhões de dados, né, que estavam formando já realmente um Big Data ali, eles precisavam passar por um processo de reclassificação muitas vezes. Então, nós já tínhamos uma machine learning rodando para reclassificar, mas o processo foi aprimorado justamente com o uso do Vertex AI da Google. Então, assim, como um serviço, a gente já estava com dados migrados para o GCP, a gente passou a usar esse serviço e a vantagem, né, Ricardo? Que a gente pode fazer tudo isso de maneira muito visual. Você vai criando os esquemas visual como se fosse um diagrama, né? Então, você conecta, pô, minha base está aqui, eu tá aqui, você vai montando isso muito visual. Então, esse esquema fica muito claro. É como se você estivesse modelando um banco de dados. Você está puxando, né, desenvolvendo, e essas conversações ficam muito mais claras e práticas. Eu achei muito interessante isso, que facilitou muito, que o nosso projeto lá era justamente de trabalhar com a parte de machine learning com os dados e processar isso de maneira mais inteligente. O próximo passo do projeto, provavelmente, nos últimos anos que eles vão investir bastante, é ter uma plataforma onde você realmente possa conversar com seus dados, onde você possa conversar naturalmente mesmo. Uma vez que alguém novo, acontece muito, né, de chegar pessoas vindo de outras empresas. A Ford, ela é uma empresa na área automobilística e às vezes a pessoa vem de fora e não conhece sobre os dados automobilísticos. Então ela tem que imergir naquele universo. Então até, mesmo que ela seja uma pessoa experiente já na parte de dados, na parte de desenvolvimento, ela tem que chegar ali e conhecer os dados. Assim como quando eu cheguei lá, né, eu sabia, a única coisa que eu sabia de carro era dirigir, né? Não sabia nenhum detalhe, né? Depois eu descobri lá dentro que nossos carros são altamente tecnológicos, tudo tem sensor, né? Tudo que você pensar, o volante, o pisca, o farol dianteiro, traseiro, esquerdo, tudo tem sensor. E hoje a gente consegue, hoje eu consigo entender, né? Estando imergido numa empresa desse tamanho, eu consegui perceber como é que os dados estão em todo canto, dentro até do mesmo de um veículo. Tudo que você pensar. Então, um fusível queimou,
dá para saber, dá para controlar tudo isso. Então, aquele painel do carro, né, que é o nosso dashboard ali de direção, na verdade, dá para se aprimorar ainda mais. Por isso que as empresas automobilísticas hoje, você tem um aplicativo onde você consegue acompanhar, né, em tempo real o estado do seu carro, né? Se você vai numa oficina especializada, eles puxam todos os dados do seu carro, né? Muitas vezes não precisa nem conectar um cabo mais, né? É tudo por conexão mesmo, né? Bluetooth ou uma conexão sem fio. E esses milhares ou milhões de dados que são gerados, eles podem ser processados justamente para aprimorar processos. Sabe quando a gente recebe aquelas notificações tipo recall, né? Ó, tal lote de carro e tal, não sei o quê. Por quê? Como é que eles conseguem aprimorar esse processo hoje? Justamente com o uso de algumas ferramentas de IA que aprimoram o processo de obter os dados de uma maneira mais rápida. Você consegue justamente tomar uma decisão mais assertiva de maneira mais rápida. Então, acaba que o nosso universo inteiro fica mais seguro, né? O trânsito, os veículos, os motoristas, né? E os transeuntes aí, eles acabam ficando mais seguros justamente porque nós conseguimos ter a indústria, né, realmente usando os dados de uma maneira mais inteligente ainda. Então, com Todos ferramentas ganham, né? como essas... Todos ganham, né, professor Daniel? Todos ganham, justamente. Então, nós temos um trânsito mais inteligente, né? E a tendência é que, provavelmente, até mesmo com os carros autônomos, né, que tem esse processo de aprendizagem também acelerado, nós vamos ter no futuro muito menos acidentes de trânsito, né? Ou pelo menos evitar, né, muito mais esse tipo de situação. E esse tipo de ferramentas de IA aprimoradas e sendo trazidas para o universo do desenvolvedor de software, né, tem feito a total diferença. Você ganha em produtividade, você consegue fazer uma entrega mais aprimorada, você corrige bugs, né, em tempo real, né, você não precisa sofrer tanto para achar, né, a raiz de um problema, porque você tem um copiloto inteligente e melhor ainda, né, que não cansa. Né? A gente cansa ainda, né? A gente quer que o expediente acabe, né? Chega na sexta-feira e tal, a máquina continua rodando. Então, eu posso muito bem colocar um serviço para rodar hoje, segunda-feira eu volto e vejo o resultado, por exemplo, né? Então, voltando um pouco àquela nossa fala lá no começo, esse medo que algumas pessoas às vezes têm, né, da IA roubar a nossa vaga, né, tirar posto de trabalho, na verdade é que, mais uma vez, nós estamos chegando em mais uma revolução industrial, mais uma revolução no mercado, que só vai ficar de fora, só vai perder realmente o seu emprego quem não se atualizar. Por isso que essa é uma ótima oportunidade que a gente tem de ingressar numa especialização como essa, onde você vai conhecer um pouco mais dessa inteligência, você vai entender como isso pode ser aprimorado, pode melhorar o seu trabalho, pode agregar na sua empresa, na sua organização, no seu negócio, e fazer, então, com que mais pessoas possam ser impactadas positivamente com a IA. Aí ela vai ter, né, ela vai ser muito bem utilizada se soubermos saber o que fazer com ela. E é isso, né? Esse é um pouco da minha experiência que eu pude, né, agregar nos últimos anos aí. E o que eu posso dizer para vocês não perca essa oportunidade, né, estejam com a gente aí, nós temos pessoas realmente renomadas aqui, e com certeza todos vocês que estão interessados em se especializar nessa área, essa é a oportunidade. Agradeço aí a oportunidade. Valeu, professor Daniel, muito bom, excelente explanação, muito claro, muito de entender, né? Bem ligado à indústria, bem ligado a uma aplicação real. Lembrando que aqueles que se inscreverem na pós-graduação, nossos alunos vão não só aprender a utilizar as IAs, mas desenvolver, criar seus próprios modelos, né, de inteligência artificial generativa para trabalhar nas diversas áreas. A gente falou aqui de diversos problemas, mas para mim o problema é também uma oportunidade de negócio. E é isso que a gente quer abraçar, é isso que a gente quer desenvolver, né? Eu falei, professor Daniel, todos ganham, inclusive a gente que gosta de dados, ganha dados para poder trabalhar também. Obrigado, professor Ricardo, obrigado, professor Daniel. A produção, acho que agora pode trazer as perguntas, já? Isso. Estamos aí à disposição para tirar as dúvidas aí. Jaqueline Fernandes, grande Jaqueline, minha amiga Jaqueline Fernandes, grande abraço para ela. Aprendi muito com essa menina, muito bom. Ótimo. Bom, acho que é sobre as distâncias, né, entre os dados. O que acontece, Jaqueline, na hora que você cria a base, coloca a base lá no formato de vetor, é que na hora que você está inserindo as informações e colocando aqueles dados, ele já vai se agrupando a informação matematicamente, normal. Então, vamos supor, você está cadastrando informações sobre frutas. Então, na hora que ele vai cadastrando, ele grava lá o abacate, maçã,
uva, banana, ele vai colocando todos próximos, um do outro, aí, em termos numéricos. E depois, eu vou gravar informações sobre verduras, então, o tomate, alface, ele vai colocando juntos. E na hora de fazer a busca dessa informação, você vai sempre estar utilizando um método matemático ou estatístico para buscar aquele dado de forma mais rápida. E aí, o que é que ele traz? Ele vai trazer o resultado, mas ele vai trazer o resultado dizendo a distância do melhor até a distância do maior. E aí, por exemplo, ele vai trazer, as banana, maçã e laranja são esse grupo aqui, é como se fosse um agrupamento, é como se fosse um cluster. Ele vai trazer um cluster com esse grupo de dados, aí outro cluster com outro grupo de dados. E na hora que você vai fazer as buscas, você pode escolher, através dos índices, qual é o método matemático e estatístico que você vai usar. Tipo assim, eu quero usar a distância euclidiana. Você usa. Não, agora para essa consulta eu quero utilizar a distância entre os cossenos. Ele usa. Então, o que é que está acontecendo, Jaqueline, assim, só para você ter uma ideia. Já existe um plugin dentro do Postgres chamado PGIA. O que é isso? Você vai começar a fazer perguntas em linguagem natural para o banco de dados e ele vai te desenvolver a informação do jeito que você quer. Você, no lugar de fazer select asterisco from no futuro aqui, já bem próximo, você vai dizer, eu quero que você traga essa informação desse jeito aqui. E aí vai lá e já retorna o dado agrupado para você. Então, isso aí já é uma evolução das APIs, é uma evolução das tecnologias que não tem mais volta, não. Só para você ter uma ideia, o PG Vector, ele é o plugin, digamos assim, mais conhecido porque ele é junto com o Postgres. Então, o Postgres ele é um HGBD muito conhecido, muito famoso no mercado. Todo mundo já programou ou já criou algum programinha utilizando o Postgres. Mas existem mais de 9, eu trabalhei com 8 ferramentas do tipo banco de dados vetorial. Tem o ChromaDB, tem 8, muita ferramenta. Então, é um negócio que é novo e que os caras estão usando diversas ferramentas que fazem a mesma coisa. Então, é algo que não tem mais volta, não. Os modelos de IA, o modelo de inteligência artificial, eles usam a parte de vetor, é muito bom para eles. E para a parte de análise de dados e manipulação, como a gente tem o NumPy, aí fica melzinho na chupeta. Eu pego toda a informação que está no formato de vetor e jogo para um objeto NumPy e brinco com ele lá dentro. Excelente, professor Ricardo. Temos mais alguma pergunta? Pergunta do André Leite. Obrigado, André Leite. Existe IA que ajuda no trabalho de segurança, né, no trabalho de segurança da informação, que é algo bem delicado na área de sistema de uma empresa? Eu tenho um case, depois eu vou passar para o professor Daniel se quiser complementar, mas eu tenho um case que eu trabalhei. No Ministério Público, a gente tem um sistema de investigação. Esse sistema, naturalmente, pela sensibilidade dos dados, ele gera muito log. Então, se a pessoa entra no sistema, gera log, se a pessoa faz a consulta, gera log. Então, o sistema gera muitos logs. O que foi que eu fiz no intuito de analisar os logs daquele sistema? Eu estou trazendo, André, para análise de log do sistema, mas imagina que pode ser feita na análise de logs de um servidor, ou seja, de todas as informações de pessoas que entram ou saem do servidor, seria tanto mais aí da área de cibersegurança. Eu desenvolvi um modelo, treinei um modelo chamado Isolation Forest. Esse é um modelo utilizado na parte de detecção de anomalias, para que esse modelo pudesse perceber algum comportamento anômalo dentro dos logs de sistemas. É humanamente impossível a gente, como analista, ficar olhando log a log para perceber, essa pessoa que nunca entraria ou nunca entrava durante o dia, uma vez na semana entrou de madrugada, que pode representar uma anomalia. Então, com a aplicação desse modelo Isolation Forest, em cima desse log dos sistemas, a gente percebeu um comportamento de um usuário, e quando foi questionar o usuário, a gente percebeu que não era ele que estava fazendo o uso daquela conta. Então, a gente pôde, assim, melhorar a segurança do nosso sistema através do uso do Isolation Forest como modelo tradicional de detecção de anomalias. Ok, professor Daniel? Sim, existem muitas outras ferramentas, inclusive a ferramenta da IBM, né, que cuida desse tipo de detecção de fraude, né, como você citou, professor Jefferson, e ajuda muito nesse processo de tentativa de detecção de fraudes em autenticação, em transações financeiras ou bancárias, né? Então, para essa área de segurança da informação tem muitas oportunidades, muitas ferramentas que já ajudam muito.
nesse processo, justamente tentando prevenir algumas ações, algumas de proteção de endpoint, por exemplo, em aplicações, né? Então ela consegue detectar a tentativa de invasão e já gerar um alerta, ou tentar, até mesmo ainda no processo de desenvolvimento, quando você vai fazer um teste mesmo de qualidade, né? Um teste de QA, como nós chamamos, né? Ele já consegue validar algumas ações fazendo alguns testes em massa, por exemplo, com a IA, que acelera muito o processo. Então, você consegue gerar um relatório muito mais rápido, fazer um teste mais preciso, onde o ser humano só precisa acompanhar e fazer as ações necessárias de correção, por exemplo. Excelente, pessoal. Temos mais uma pergunta, Matheus Eduardo. Achei a ideia da pós-graduação interessante, mas fica uma pergunta. Qual a aplicabilidade dos conhecimentos do curso no mercado de pequenas e médias empresas hoje? Eu diria, e depois eu vou abrir para o professor Ricardo, professor Daniel, que a partir do momento em que você aprende a trazer um modelo de IA generativa, como se a gente está falando do modelo do Google, né? O Gemini tem um modelo aberto, que a gente vai ver também modelos abertos, que é o Gemma. Se a gente está falando da Meta, tem o Llama que foi apresentado pelo professor Daniel. Você pode baixar esse modelo e trabalhar ele na sua máquina, com algumas restrições, o professor Roberto falou isso, mas a partir do momento que você tem acesso a esse modelo, são inúmeras as aplicações que você pode fazer, também em empresas de pequeno e médio porte. A gente falou em empresas de grande porte, mas dependendo do problema, o problema só ganha escala quando ele está numa empresa de grande porte. O problema de fazer conversão de código, por exemplo, eu já vi em empresas pequenas, porque toda empresa pequena, o Ministério Público, por exemplo, que é considerado uma empresa pequena, ele tem código legado que ele precisa converter para um código novo, por todas as vantagens que a gente viu. Então, sim, Matheus, obrigado pela pergunta, mas eu acredito que muito do que a gente explicou aqui, novamente, como utilizar o modelo, como treinar o modelo para resolver problemas, também serve para médias e pequenas empresas. Professor Ricardo, professor Daniel, fique à vontade se quiserem comentar. E aí, complementando, né, quando a gente fala de aplicabilidade hoje, esses modelos de IA generativa, eles têm várias features já prontas para serem utilizadas. Então, ele faz tradução de texto automático, resumo de texto automático, tratamento dessas informações todas feitas de forma automática. Então, como ele é generativo, né, o nome já está dizendo, você, de acordo com o problema de negócio que você vai atuar, você consegue ter uma IA pronta, sua, interna, dentro da sua organização e personalizada, tá? Com as características que a sua empresa tem, com as necessidades que você precisa, da forma que você precisa atuar. Temos mais uma pergunta, Simão Rodrigues. Obrigado, Simão, pela pergunta. Já viram aplicações... Daniel responde. Já viram aplicações de IA na área de saúde aqui no Brasil, professor Daniel? Já sim. Eu tive uma passagem recente, né, na Secretaria de Saúde aqui do Estado e, assim, eu pude conhecer um pouco do estado da arte. A gente tá, claro, né, aqui, durante o processo de pandemia, a gente percebeu que o avanço no uso de tecnologia na área de saúde, digamos assim, avançou 10 anos, né, em pouco tempo. Mas, claro, a gente ainda está engatinhando nesse processo, mas a nível de mundo, a gente tem muitas aplicações de IA, por exemplo, para detecção de anomalias em exames de imagem. Então, você tem lá, né, uma submissão da IA. Então, hoje ela auxilia muito mais os profissionais de saúde, os médicos, a dar um diagnóstico mais assertivo. Então, a IA ela tem sido muito utilizada na saúde para aprimorar esses processos. Durante o período de pandemia, por exemplo, nós tínhamos que acelerar um pouco o processo até mesmo dos exames. Então, claro, grandes unidades de saúde, né? Está falando aqui de, né, os grandes hospitais a nível de Brasil e de mundo, que conseguiram, claro, utilizar equipamentos já com alguma inteligência e conseguiam, por exemplo, fazer um exame de imagem mais rápido, detectar, por exemplo, se tinha algum tipo de mancha no pulmão, alguma coisa que pudesse representar um caso mais agravado, por exemplo, de Covid. Então, a gente tem inúmeras, né, oportunidades e inúmeras opções da aplicação da IA também, claro, na área de saúde, assim como em outras áreas. E aí, complementando o que o Daniel está falando, eu tive recentemente, eu dei uma palestra para médicos. Isso foi em julho, mais ou menos, e para uma equipe de medicina da faculdade. E aí, eu fiz uma demonstração utilizando o Vertex IA, né? E, na época, era lançamento da versão do Gemini, que ele estava realmente todo aberto, ou seja, ele estava bem prontinho para responder o que você queria. E aí eu fiz uma pergunta, eu peguei um exame de tomografia computadorizada
e eu perguntei para a IA generativa quais eram as características que existiam ali e qual era o tratamento necessário caso exista alguma doença, alguma coisa relacionada àquele exame de tomografia. A IA, ela mostrou todas as características do exame. Ela simplesmente dessecou o exame lá na tomografia. Ele disse, olha, isso aqui é um ponto, tem tal metástase, essa aqui tem isso aqui tem aquilo, isso aqui tem tais características. E lá embaixo ele ainda deu o tratamento. Ó. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter a cirurgia nesse ponto aqui. Então, as IAs, aí o que é que a Google fez? A Google, na plataforma aberta dela, ela tem essa opção para consultar, mas na hora que você faz a pergunta, ela agora bloqueou. Agora ela diz, não vou responder dessa forma, né, porque aí você estava fazendo o papel já de um especialista médico, como se fosse um médico júnior, já dando já até o diagnóstico final. E aí hoje ela bloqueou o acesso público, que a gente poderia pegar qualquer imagem, fazer a pergunta para ela de forma generativa, e ela disse, mas se você tiver dúvidas e quiser realmente, você vai ter um plano aqui, que é pago, que é só para médicos, que tem CRE e tal, né, CRM. E aí você vai poder utilizar de forma profissional. Mas, assim, os avanços nessa área de medicina, elas são gritantes. Inúmeros, com certeza. A área de saúde no Brasil vem crescendo muito também. Isso. Eu acho muito válido essa posição do Google, para a gente encerrar, dizendo que assim, o objetivo não é substituir o médico, não é substituir o advogado, o promotor, o juiz, mas é realmente amparar, certo? Pessoal, professor Ricardo, agradeço demais, e professor Daniel, agradeço demais aqui a parceria, a cooperação de sempre. Aqui a gente tem assunto, Roberta, para ficar uma noite inteira, fazer um corujão da IA, a noite inteira aqui conversando. O pessoal que tem mais perguntas aqui, eu digo que vocês façam as perguntas lá no Instagram da pós-graduação Unifacisa, que elas chegam até a gente para a gente poder responder. Eu estou aqui, assim, encantada com as explicações, né? Eu estava, inclusive, aqui comentando com a produção, tá na hora da gente se inscrever nessa pós rapidamente, né? Para aprender com esses gênios, né? Então, muito obrigada, viu, Jefferson? Muito obrigada, Ricardo e Daniel, por essa noite tão incrível, de tanto conhecimento. O tempo é curto, mas é para a gente chamar mesmo a atenção desse nosso estudante. Muito, muito obrigada mesmo. Mas antes, e não menos importante, eu tenho um super convite para fazê-los, né? Para quem está presente e para os professores, que será o nosso evento. Vou pedir para a produção colocar aqui nosso banner rapidinho, que vai ser a nossa Masterclass no dia 5 de setembro, às 19 horas, no Teatro Facisa. Estão todos convidados, com Tony Ventura. Esse QR Code vai levar vocês para nosso último lote de ingressos. Estão todos convidados, façam parte desse momento, vai ser incrível. E os professores vão estar conosco lá, então está na hora de vocês conhecerem eles de perto, tá bom? E vamos para o fim da nossa live. E eu vou deixar aqui para vocês o nosso QR Code de desconto para quem está inscrito na live, fazer parte do nosso ecossistema Unifacisa através da pós-Unifacisa, tá bom? Então, um desconto aí super especial de 25%. Escolha a sua área, mas fiquem atentos. Essa área de tecnologia veio para fincar pé e eu tenho certeza que nós vamos bombar na turma, tá certo? Que o professor aqui, Jefferson, está liderando, que é justamente Inteligência Artificial para Devs. Então, já vou encerrando minha fala, agradecendo mais uma vez aos professores. Muito obrigada, boa noite, feliz sexta-feira e até a próxima. Abraço. Valeu, pessoal. Abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Vagas limitadas, tá, gente? Vamos lá. Aproveita. Aproveita. Tchau, tchau. Quer saber como a pós-Unifacisa vai transformar a sua carreira? Atualize seus conhecimentos, descubra novos caminhos e oportunidades. Aprenda com os melhores, aprenda com quem faz. Coloque seu conhecimento em prática com estratégias avançadas que fazem a diferença. Saia do convencional, construa projetos reais e tenha um portfólio de experiências comprovadas. Viva a potência de um ecossistema de conexões e oportunidades. Unifacisa. Transforme sua carreira, lidere o futuro.